Primeiro eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem. A gente vai falar aqui de um assunto polêmico, mas muito atual e cada vez mais atual, sobretudo agora falando do marco das garantias, que tem tudo a ver com vocês. E eu quero muito abordar com vocês, eu e o André aqui, a dinâmica de um remarketing ou de um leilão, o que traz o leilão por trás desse nome que foi muito mal construído como reputação ao longo de anos, e aqui encarar o leilão como um canal de venda. Eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando, falando da empresa de vocês, para que a gente possa começar a debater esse tema. Gilberto. Olá, eu sou Gilberto Torres, eu sou gerente executivo comercial da Autorola. A Autorola é uma multinacional dinamarquesa, presente em mais de 20 países, é líder de remarketing na Europa. A gente está presente na Austrália, Nova Zelândia, Emirados Árabes e América Latina, México e Brasil, além de diversos países na Europa. A Autorola tem 3 linhas de negócio, então rapidamente a gente tem o principal produto que é o remarketing, que a companhia completa 30 anos no ano que vem. A gente tem uma unidade de negócios de sistemas de gestão de frotas, então focado em desmobilização também, então um processo que gerencia a parte que antecede, a desativação da frota que antecede o remarketing. E nós temos soluções chamado Indicata, que é soluções para gestão de estoque de seminovos, que é o chamado Indicata Pro, para dealers, revendedores de veículo, que usa inteligência artificial, machine learning. E uma outra vertente que é um produto de residual para locadoras. Então também com inteligência artificial que traz expectativa de valores futuros, que é fundamental para as locadoras de veículos. Dani? Primeiro agradecer Ana, André pelo convite, Ricardo está aqui, Gilberto, é um prazer e agradecer realmente e até me apresentar. Eu sou o Daniel Romero, eu sou o CEO do Grupo DNR, mas aqui a gente está como Auto2U. Hoje o grupo é especializado em bancos, desde a cobrança até a venda de bens. E a vertente Auto2U vem com a Dealers Club, que é venda direta, principalmente para bancos e locadoras. Falando realmente, há mais de 30 anos a gente faz desmobilização para bancos. Então é o nosso evidente, é o nosso trabalho que a gente tem feito. A Win Leilões, que é a parte nossa de leilão. A Net Carros, que é varejo, todos os melhores carros dos bancos vão para a Net Carros. A Cars2U, que é a nossa plataforma de desmobilização para a locadora e também a nossa parte de sistema. E Trucks2U, que é a nossa plataforma de venda de caminhões e de pesados. Então hoje é um ecossistema realmente que a gente fez. Eu posso falar com maior humildade que eu aprendi na Cox, esse ecossistema no tempo que eu tive o prazer de estar na Cox. Aprendi e o grupo trouxe isso. Hoje a gente vende em média 6 mil carros mês com todas as plataformas e fazendo até uma loucura que é vender no varejo e achar cada canal que realmente vai vender um carro. Então a criação realmente da Auto2U foi para que cada carro de desmobilização, de banco, tenha o seu próprio canal e não só vender em leilão. A vida inteira nós fomos leilão e aí hoje eu posso dizer que leilão significa 15% só da nossa venda. Tá um pouco aí do grupo. Tem a Car Big Data, que a gente faz toda a parte de localização, toda a parte de comportamento da frota brasileira. Hoje cresceu muito com o Grupo Vibra, com a própria TOTUS. E aí tem outras empresas como de vistoria que a gente montou, parte de documentação, mas tudo muito para esse ecossistema, desde a cobrança até a venda do bem. Ricardo. Primeiramente agradecer, obrigado pelo convite, obrigado Roberto, obrigado Gilberto, obrigado André, obrigado ao Auto Arremate. Eu sou sócio executivo da Auto Arremate, então a Auto Arremate é uma empresa do Grupo Superbid. O Grupo Superbid atua aí no Brasil, América Latina, com a venda de bens, através de leilões, e a Auto Arremate é um canal de venda B2B de bancos, concessionárias e locadoras. Então, nós temos hoje com concessionárias, a gente faz o trabalho desde o momento do lançamento de uma avaliação,
processo de avaliação com o vendedor, precificação, integração com o DMS e venda B2B. E para as locadoras também a gente faz esse mesmo trabalho de desmobilização de frota, né? E bancos que retomam e querem, antes do crivo de leilão vender uma plataforma B2B, a gente também atende, faz esse processo de venda específica aqui na E4511, que é o logístico. Então a gente vem há 5 anos no mercado já, atendendo várias concessionárias e locadoras e buscando crescimento principalmente nos grupos de concessionárias, né? A gente sabe que muitos grupos ainda são dependentes de uma ou outras ferramentas e a AutoRemate vem abrindo esse mercado junto com a Superbit. Muito bem. Começamos, ideia? Começamos. Começa ou eu começo? Posso começar? Vai lá. Ótimo. Eu vou construir aqui um enredo até chegar na parte do crédito. E eu quero explorar um pouco a qualidade. Vocês 3 são canais de remarketing ou de desmobilização e existe não uma polêmica, mas existe uma falácia no mercado que os canais de desmobilização são canais que vendem majoritariamente carros que as concessionárias não querem, para que os lojistas comprem barato e também tenham os seus lucros. Isso é uma verdade? Eu queria que vocês explorassem um pouco essa questão de que também existe uma qualificação da garantia nesses diversos canais, independente se na AutoRemate, com o Daniel ou com a Autorola, para explicar para o nosso público essas diferenças e trazer essas especificidades que é importante para depois a gente chegar no crédito e como o canal de leilão é um canal que deve ser considerado. Quem começa? Posso Pode. Sim, pode. Fica à vontade. falar? Eu acho que essa mística de venda de carro de banco vem muito diferente do que acontece em principal nos Estados Unidos. Todo carro passa por leilão, grande parte da venda de veículos usados passa por leilão. No Brasil tem essa mística e acredito que desde a entrada da Cox, realmente aqui no Brasil, desde lá de trás com o Mannheim, e a gente olhando hoje o que esse mercado trouxe foi a mudança de comportamento. Cada carro tem o seu canal, principalmente de banco. Hoje, o grupo, por exemplo, nosso grupo retoma quase 5.000 carros mês na busca e apreensão. Então, cada carro tem o seu canal, que eu estava dizendo. Então, assim, o leilão, ele é importante. Eu não posso nunca deixar de falar que o leilão é importante. Mas o leilão criva e o carro pior, nós, como grupo Auto2U, a gente manda o carro para leilão. Carro top vai para Net Carros, que é uma concessionária. Hoje nós temos 6 lojas, nós vamos para 12, para vender o melhor carro, para fazer o segundo ciclo. Porque eu acho que o grande medo do mercado era o segundo ciclo, de não conseguir segurar, de não conseguir depois dar uma continuidade no carro. E tanto a Autorola como a própria AutoRemate fazendo a venda B2B ajudou nisso daqui. Então, ela tem o canal, tem os melhores carros, que o Ricardo também vai vender, que o Gilberto vai vender, que nós vamos vender. O carro que é o giro, porque eu acho que a gente tem uma questão de residual que é muito importante hoje. Por que o repasse faz sentido? Porque precisa de grana, precisa de dinheiro para virar. Então, assim, tanto o banco precisa. Hoje, para vocês terem uma ideia, alguns bancos liberam o carro em 30 dias. Então, eles têm que vender dentro. Então, assim, não dá para ir para varejo, não dá para ir para concessionário, como você falou, porque o concessionário não vai ter tempo para isso. É porradaria, vai ter que sair para poder vender da melhor maneira possível. Só que os bancos hoje enxergam que as plataformas fazem sentido e até estão pensando em dar um pouco mais de tempo para a gente vender e escolher os canais. Eu não vou ser bom em todos os canais, o Marcelo não vai ser, o Gilberto, eu lembrei o Gilberto não vai ser bom em todos os canais. Então, o desmobilizar tem que ser muito rápido, porque você tem um dinheiro empatado. Então, e quando a gente fala de bancos, a PDD é muito importante para os bancos de correr para poder vender. A gente tem alguns clientes que preferem hoje mandar carro para concessionário, foi o que você falou, eu dou um exemplo até de banco Volkswagen, a primeira vai para os dealers deles, para depois vir para a Net Carros e depois ir para os outros canais. Então, essa cadeia ou essa escala de SLA, hoje os bancos conhecem muito bem. E isso de 5 anos para cá. A gente vê que hoje os bancos diminuíram. De novo, não quero falar
mal do leilão, porque a vida inteira eu fiz leilão e faço leilão, mas eu acho que, como diz minha mãe, para todo pé tem o seu calçado. Então você tem um caminho. E comprador de leilão tem a grande vantagem de você ter a pessoa física, que nós, plataformas, temos uma dificuldade de aceitar uma pessoa física no nosso canal, principalmente por conta do crivo. Que a partir do momento que você abre a plataforma para varejo, você corre o risco do crivo de leilão. Mas o crivo de leilão, na minha opinião, ele é algo que em outros estados não faz a menor diferença. Menor diferença, faz muita diferença aqui no sul. Para cima você não tem tanta diferença, o carro vende de qualquer maneira. Então assim, é esse o que eu entendo hoje, que o mercado de banco enxergou esse ecossistema geral das plataformas e não só o leilão puro e exclusivo, até pela queda da lei. A lei dizia anos atrás que você obrigatoriamente tinha que vender por leilão, e já de 7, 8 anos atrás você pode vender de qualquer maneira. Deixa eu falar um pouco da qualidade que você falou ali, principalmente das concessionárias, né? Hoje o concessionário, no momento de fazer o trade-in dele, ele classifica o carro dele em ABC. Né? O grande concessionário e médio concessionário, ele tem um padrão de ABC. O que é carro A para ele, o que é B, o que é C. Isso não quer dizer que o C é um carro ruim. Às vezes é um carro que no ticket médio dele, ou aquele modelo, ou aquele específico carro daquela região, ele passa a ser um repasse, um B2B, mas não quer dizer que seja um carro de má qualidade. Todo momento de fazer o trade-in, ele classifica em A, B, C. Então A para mim fica no meu varejo para eu vender, B também fica no meu varejo e C vai para o B2B. Nós estamos falando uma média de 40% do que ele avalia e do que ele capta vai para o B2B. Mas, como eu comentei, tem concessionários no Brasil que repassam todos os carros, mesmo tendo uma classificação ABC, por motivo de caixa ou motivo de não saber varejar, não saber ter uma loja de varejo, ele repassa todos os carros e aí vai carro bom, vai do lixo ao luxo, ou tem aquele concessionário que é mediano, que ele é pouco profissionalizado e que ele precisa muito de caixa por algum momento e ele repassa boa parte, e tem os grupos hoje, muitos profissionais que captam ou vão buscar no mercado, vão buscar nos bancos, vão buscar para trazer carro para dentro para poder vender no varejo, porque vareja muito bem. Então a qualidade do repasse, a qualidade do B2B, que eu acho que essa foi uma pergunta também que você fez ali, não interfere hoje, não desvaloriza o produto, porque hoje, por esse motivo que eu falei dessa classificação ABC, né? E aí cai nos nossos canais para poder realizar a venda. E aí a precificação, que eu acredito muito que é em cima da qualidade do carro. Quilometragem, despesa do veículo, né? Tempo de mercado, média de mercado de venda, tempo que vai ficar no estoque. Então, é nisso que eu acredito que a qualidade do carro, a qualidade, o repasse não diz que é um carro de má qualidade. Tá? Esse é um ponto bem importante, mas eu queria puxar. Na verdade, eu queria bifurcar aqui. Primeiro, quem precifica o carro é o estado do carro, não é o canal. Sim. Isso é um ponto muito importante para a gente, né, aqui entender. Na verdade, o que vocês falaram que é a dinâmica do mercado hoje, então os melhores carros vão para uma concessionária quando isso vem de uma locadora de montadora ou quando isso vem de um banco de uma montadora. E aí o segundo canal seria o repasse, o terceiro canal seria um triturador de carro, que é o leilão. Eu queria justamente trazer essa discussão. O leilão é crivado e, portanto, o crivo deprecia meu veículo. Por quê? Porque sempre foi assim. O que é que faz com que um carro em edital seja desvalorizado? É o mesmo carro. É o carro que estaria na concessionária, mas esse carro passou por um edital. E passar por um edital é o mesmo carro. Como é que ele pode ser desvalorizado? Porque o brasileiro se condicionou por anos e anos e entender que um leilão é uma venda de um carro sucateado, de um carro ruim. Sim. E é esse tabu que eu quero quebrar. Eu quero que vocês aqui discutam bastante que um leilão, por ser um canal de venda, ele não distingue o carro por ser ruim. É apenas um canal que eu, lojista, posso escolher, ou eu, banco de montadora, posso escolher e não desmobilizar nenhum canal meu, colocar tudo em leilão. E o fato de ter um crivo, por ser um leilão formal, que é o edital, não depreciou o meu bem, a minha garantia. Eu não gosto de chamar de bem, mas a minha garantia. E aí, pegando a carona, porque eu bifurquei, eu quero que vocês debatam isso, que é assim, quanto mais ágeis vocês forem na
desmobilização, ou no remarketing desse carro, mais segurança um banco vai ter em conceder o crédito. Porque, de novo, vou repetir, um banco não retoma carro para fazer estoque, para fazer frota. Ele retoma para recuperar uma perda financeira. Quanto mais ágil vocês forem na recuperação da perda financeira, mais seguros eles estarão para conceder esse crédito, o próximo crédito. Vocês enxergam assim sobre o crime de leilão e sobre o banco? Vocês têm uma visão diferente? Qual é que vocês acham? O leilão ele vai tirar a valorização do veículo por esse crivo que existe hoje. E o repasse ele vai ter previsibilidade de saber como ele vai vender, né? Porém, o tempo é diferente, né? Aí o leilão ele é imediato, vamos dizer assim, é receita imediata. Eu vou lá e quero vender, porém a minha recuperação ela vai ser menor, né? Devido a esse crivo que criou esse paradigma. E aí quando a gente fala nesse crivo, a gente não fala só do leilão, e aí a gente envolve leilão, envolve seguro, envolve consórcio, envolve toda a cadeia hoje que se você pega um carro de leilão e quer fazer um seguro, não, só pode ser 80% do seguro. Então, mas por que? Se a qualidade do carro é... Isso. Não, porque criou... Então, a gente teria que mudar toda essa cadeia, né? E é isso que eu quero provocar, essa mudança de cadeia. Como é que vocês enxergam isso? Penso primeiro que o leilão ele acabou sendo estigmatizado por conta da má utilização, né? E por conta do mercado mal intencionado que pegavam veículos que não tinham uma recuperação, que trariam riscos estruturais de recuperação desse veículo, mas criou-se uma indústria, né? Uma indústria do mal de que comprava esses veículos, alimentava um mercado até de roubo e furto, para que fosse montado um veículo roubado em cima de um chassi que era legítimo, limpo, comprado do leilão, né? Então criou-se essa restrição como uma forma de arrefecer uma indústria que estava lesando, né? E aquele comprador de boa fé comprava um veículo que muitas vezes não tinha condições, um veículo de ser recuperado, pagando um valor muito próximo, ou FIP, ou muito próximo dele, para um veículo que não valia aquilo, né? Então criou-se essa restrição muito por conta de veículos de seguradora, né? Veículos recuperados de média e grande monta, já passam a ter um crivo com restrição inclusive em documento. Quando a gente fala, só fechando o entendimento dos colegas, quando você fala do repasse, um ponto muito importante é a questão do laudo cautelar, né? Ou seja, todos os veículos que sobem para um evento online, eles passaram por uma vistoria, não só uma vistoria de constatação, né? Uma vistoria para se ter a ideia física, cosmética do veículo, mas um laudo cautelar atestando-se qual que é a real condição do veículo, se o veículo ele foi reprovado naquele laudo cautelar, se ele foi aprovado, mas com apontamentos, como uma repintura, uma troca de peça. E isso dá uma lisura no processo, uma transparência de quem está comprando aquilo que realmente foi anunciado, né? E aí o valor, e aí é um trabalho de consultoria para o nosso cliente anunciante, de que o valor tem que ser correspondente ao produto. Então não adianta ele ter uma expectativa muito alta, vender um veículo muito próximo da FIP, se aquele veículo, por exemplo, foi reprovado no laudo veicular. Sim. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem, fechando aqui, montadoras premium que não têm o tempo, né? Ou seja, ou não querem fazer a preparação do veículo, ou precisam de uma liquidez, e que elas fazem eventos fechados para colaboradores e concessionários, e se não houver interesse desse público, automaticamente esse veículo, que é extremamente premium, né, que é um pãozinho quente, acaba sendo vendido no marketplace. Então, vejam, você tem padrões diferentes, você tem veículos de uso severo, né, desmobilizados de uso severo, de uso em usinas, em fazendas, e ao mesmo tempo, na mesma plataforma, você tem veículos com baixíssima quilometragem, que são carros corporativos, de showroom, para uso de jornalistas de grandes marcas que estão no mesmo canal de venda. O importante é essa lisura, essa transparência de que o público saiba efetivamente o que ele está comprando e o valor correspondente àquele ativo. Puxando um pouco o que você falou, no passado não existia etiqueta nos veículos, etiquetinha, não existia controle de cautelar, não tinha histórico. Então isso teve uma evolução muito grande nos últimos 10 anos no Brasil. E aí, ainda a gente está vivendo o paradigma do passado, que é a qualidade do carro. E hoje, com o laudo cautelar, com todo o histórico que tem, a venda tem que ser feita pela qualidade do veículo. Né? Então, quebrar esse paradigma não é fácil.
Não é fácil quebrar esse paradigma. Eu acho que a gente tem que lembrar a origem do crivo. A origem do crivo vem de seguradoras, Isso. não tem nada a ver com banco. Perfeito. A gente pegar um carro de um banco que é uma garantia, os bancos têm melhorado essa garantia, o cliente aprendeu a cuidar. A gente vê que hoje, em média, de 100 apreensões, 40 é uma entrega amigável. Então esse cara está super de acordo em entregar o bem e a gente jogar ele para uma vala que era a vala do crivo e de falar, amanhã esse carro não serve para nada. Então isso acontece há uns 20 anos e aí eu também não quero tomar cuidado as empresas de dados veiculares que jogaram isso no mesmo limo. Sim. E falaram o seguinte, ó, tudo é carro de leilão. Não, leilão de sucata é uma coisa e leilão de remarket, de financeira é uma outra coisa. E aí, ok, veio a lei fala assim, ó, vocês não precisam usar mais leilão. E aí, a próprio sindicato, os leiloeiros brigaram por isso, porque isso era muito importante para eles, porque eles eram os únicos a fazerem isso, e de 5, 6 anos para cá, surgiram as plataformas e falaram, legal, eu quero trabalhar o segundo ciclo. Então, eu acho que... E você estava falando uma coisa, Rê, que é interessante. A gente recebe, às vezes, 70 quid branco. Tem carro para todo mundo vender. Tem para o cara de leilão vender, tem para a loja vender, tem para o concessionário vender. Quanto mais ágil, melhor. Isso. E cabe a nós ter a inteligência de falar, cara, isso pode ir para leilão no Norte e Nordeste, isso pode ir para uma concessionária, porque... infelizmente ou felizmente, as concessionárias compram 1000 Gols brancos, né? Vamos só para não usar uma marca, e você tem que desmobilizar em 2 meses. E o mercado inteiro fica saturado de 1000 Gols brancos que precisa de comprador para tudo aquilo. Então, eu acho que, e é importante, veio Kavak, veio essas outras empresas que vieram trazer o C2B2C, que é importante. E os concessionários estão aprendendo a vender carro usado também, que acho que esse é um grande trabalho. 70% dos concessionários não sabem varejar, que é vendê-la no varejo, na ponta, que é o que você está fazendo na Net Carros lá. Eles não sabem fazer. E aí acaba repassando o maior volume. E aí, uso repasse, nós ganhamos com isso, mas os concessionários também estão aprendendo a pegar 70 quids e saber distribuir entre a base deles, e não só repassar. Então eu acho que essa inteligência, acho que é o grande apelo do mercado. Veja bem, você falou que trouxe aqui a Manheim, né, como a maior empresa de remarketing do mundo, as pessoas gostam muito de dizer isso. Mas a Manheim, ela tem uma ciência muito sofisticada em relação a preço versus canal. Então, quanto mais precisos e preciosos vocês forem no preço versus canal, que é escolher o canal certo, de acordo com a região, com o carro, né, vocês vão precificar cada vez melhor e, portanto, o remarketing será cada vez melhor de recuperação de perda para os bancos. E, de novo, quem é que ganha com isso, gente? É o tomador. Por que é o tomador? Porque um banco se sentindo mais seguro em relação à agilidade da venda e ao preço que ele vende, ele vai estar mais propício, sim, mais aberto a conceder novos créditos, porque eu consigo fazer uma retomada. E acho que nisso, Rê, até aproveitando que você falou no início, com o marco legal da garantia, nós vamos retomar carro muito mais rápido, com menos avaria, e o nosso papel também, desde a retomada até a guarda desse veículo, é de cuidar de um bem que a gente antes não cuidava. Isso. E com o marco, nós estamos começando a retomar veículos, já por o Detran de São Paulo, carro de 2 meses de atraso. Perfeitamente. Então, vai ser a partir de 3 meses? 2 meses? Ainda não tem essa definição. De cada régua, né, de cada banco. É do banco, não é do Detran e nem da registradora. Então, nós vamos retomar e nós vamos ter muito mais carros. Hoje o Brasil fala em 40 mil veículos retomados de financiamento mês. A gente acredita que com o marco legal, que eu acredito só daqui 1, 2 anos funcionando full, nós estamos falando em 80 mil carros retomados. Então, nós estamos falando em 1 milhão de carros usados, vindo de bancos, que nós devemos cuidar, os bancos devem cuidar e saber vender da melhor maneira possível. Sim. Vou pegar esse gancho teu que é bem interessante, que você trouxe um número que eu gostaria de chegar nele. 1 milhão de carros retomados de banco todos os anos. Imagine a oportunidade que está sendo jogado fora. E você lida muito com o banco, você sabe disso, e eu trabalhei a minha vida inteira em crédito.
O carro chega lá com uma marca de leilão, qual que é a política de crédito? Não faz. Independente do motivo, se é leilão de seguradora ou se é um leilão de financiamento. Então tem aqui, vamos supor, sendo muito conservador, se 50% desses carros forem crivados por motivo de financeira, mas tem a marca de leilão, com quase toda certeza esses carros não vão poder ser financiados. Sim. Porque os bancos, eles entendem que leilão é uma coisa só. E esse que é o ponto. Como desmistificar? Você trabalha muito com o banco. Quem deve ser convencido que essa garantia... Eu trabalhei no banco muito conservador e que cuida muito da garantia. Qualquer carro desse banco poderia ser financiado numa política até de 100% de financiamento, porque é um carro, uma garantia muito boa. Tem uma marca de leilão e não fazem isso. O banco conservador e os outros também que não são conservadores. E acho que aqui é um ponto. Então tem um caminhão de oportunidades na mesa, de dinheiro para todo mundo, 1 milhão de carros sendo retomados todo ano, onde 50% ou mais é de financeira, e eles não podem ser financiados novamente, porque se receberem uma marca de leilão, ninguém quer financiar, porque não querem entender como transpor isso. Eu acho que isso é um desafio. Eu vou só fazer um complemento antes de vocês responderem essa dúvida. Veja bem, eu sou uma financeira, eu acabei de financiar um carro para a Ana Renata. Um carro que vocês quiserem, eu vou pegar aqui um Corolla Cross para a Ana Renata. Financiei. A Ana Renata, depois de 2 meses, parou de pagar este carro. Possivelmente até um erro de concessão de crédito, né? Porque uma inadimplência muito recente. Foi para leilão, foi leiloado. E eu, a mesma financeira que financei há 2 meses esse carro zero para a Ana Renata, que eu mesma retomei, eu não estou apta ou não estou interessada em financiar o mesmo carro. É curioso, mas por quê? Por esta situação esta má fama que foi criada em relação ao repasse, ao leilão. E o nosso objetivo, que é a pergunta do Dé, é: vocês têm essas conversas com as áreas de crédito? Vocês têm essas conversas com as áreas de retomada? Como é que eles enxergam isso? Eu acredito que o preço do veículo, ou a venda do veículo, ela deve ser feita pela qualidade do veículo. Ponto. Tudo, se tem crivo ou não tem, independente disso, a qualidade do bem é que vai definir o preço dele, do bem. Estava puxando um pouco o gancho do que o André falou. Ele falou que os bancos não querem financiar. Eu tive um exemplo há pouco tempo atrás, de que a gente, no caso de remarketing, que em vez de entrar com remarketing, ele entrou com um apontamento de leilão 2 remarketing. E aí foi feita uma vistoria cautelar, não lembro em qual cidade agora, no interior, e é um problema também de dados. Esse cara lá na ponta, era um carro retomado de banco, remarketing, esse cara lá na ponta que gerou o PDF da laudo cautelar, reprovado. Mas por que reprovado o carro? Com 20 mil quilômetros, reprovado não, porque tem remarketing de leilão. Então você veja que é uma cadeia, eu estou falando lá na ponta, um lojista que está fazendo uma cautelar lá no interior, uma pequena empresa. Então o dado já está chegando para ele dizendo que... Ou seja, ele condenou o carro. Então você veja o tamanho da jornada que a gente tem que ajustar, né? E aí quebrar esse paradigma e definir o seguinte, ó, o que vai definir realmente o preço do veículo ou se ele financia ou não é a qualidade do veículo. Isso. Mas assim, até pedir permissão aqui para o Gilberto. Eu acho que tem uma questão dos bancos que eu preciso defender. A partir do momento que e os bancos começaram a enxergar o segundo ciclo, C6 começa a enxergar o segundo ciclo, falando aqui, a IGA do Itaú está aqui, eles hoje começaram a enxergar esse segundo ciclo, que o quanto é importante. O varejar em carro de banco não é simples, porque você precisa de giro muito rápido e você vai vender um carro hoje em média de 45, 60 dias no varejo. Não adianta falar que você vai vender em menos, porque é uma mentira. Mas por que eu entendo, e é a minha conversa, eu vivo isso há 30 anos trabalhando com os bancos, e a minha briga é essa. Por que vocês não financiam? Não financiam porque sabe que o residual vai ser muito menor. Como que você vai conceder um crédito já na largada que você sabe que ele vai ser condenado lá na frente pelo crivo de leilão e vai diminuir o teu valor? Então a tua garantia não é de 100 mil. A tua garantia, ela vale 100 mil, mas ela já tem um crivo de leilão, ela já cai para 70
E aí, quando você for vender, vai valer quanto? E aí esse ponto, Dani, é o que eu estou martelando aqui. O crivo de leilão, ele não é depreciável. Ele não é um depreciador do veículo. Não deve Não ser. é. E Mas a gente- o mercado é o que o mercado É o que a gente está construiu. falando. A gente tem que desconstruir isso que o Isso, mercado isso. construiu. Porque ele não é um depreciador, ele é apenas um canal. Um canal. Nos Estados Unidos, a Manheim, como a maior atacadista, né, wholesale do mundo e dos Estados Unidos, principalmente a Europa, não existe isso. 60% dos carros dos Estados Unidos passam por leilão. Obrigatoriamente por leilão, para dar credibilidade. Diferente é o daqui. contrário. Cara, É o aqui. contrário. No Japão, 95% de todas as vendas passam por um leilão. Porque uma esteira de um leilão, um pátio do leilão, ele qualifica, ele recondiciona, ele atesta com inspeção, ou seja, ele passou por especialistas que estão olhando aquela garantia e dizendo, eu atesto. até melhor. Isso, é melhor. né? Porque a Manheim é isso, ela é uma qualificadora do bem. Aqui é uma desqualificadora da garantia. Como mudar esse conceito, gente? E está na mão de vocês que são os maiores. É mostrar para quem quer que seja, desde o tomador, o lojista, o banco e vocês, e como ele falou aqui, o vistoriador está com a cabeça montada de que se tem um crivo de um leilão, ele está condenado a valer 30% a menos, 40%. Não é isso, né? E como brigar para quebrar esse título, né? E aí a gente vê lojas hoje no Brasil, lojas de lojistas que nem estão aqui, não vendemos leilão. Só carros sem leilão. Não, mas peraí, por quê? Poderia Por quê? ser de leilão. É isso mesmo. Porque aí o próprio mercado cria, né? Não vendemos leilão, não vendemos carros de seguradora. Não, peraí. Na verdade, é a qualidade do carro que deve definir. Por isso que você comentou do laudo cautelar. O laudo cautelar é que vai definir a qualidade do carro. Eu acho que de alguma forma, né, colocou-se todos os produtos na mesma cesta em algum momento. Isso. Então pegou-se o veículo que tinha uma origem de sinistro, colocou-se na mesma cesta de um veículo recuperado de financiamento, Sim. né? Ou seja, que não sofreu, estava íntegro, por exemplo, que não sofreu nenhum dano, às vezes passou sem nenhum apontamento, inclusive. E aí, por conta dessa indústria, né, pessoas que compravam veículos com média e grande monta, com o intuito, né, de recuperar esse veículo e repassá-lo para o comprador de boa fé a um valor incompatível com ele, ao invés de se categorizar isso, criminalizou-se de alguma forma o produto de uma forma geral. Então aquele bom produto como mau produto, de acordo com o canal de venda e não com o produto, passou a ser crivado, né? Então eu acho que não é uma mudança simples, é uma mudança que envolve legislação, envolve poder público, envolve, eu acho que a indústria, o mercado em si, né? Ou seja, as seguradoras, os bancos, as financeiras, para poder desconstruir essa imagem que foi construída ao longo do tempo de que havia uma indústria de má fé e que inclusive atuava em conluio com a parte criminal, né? De se roubar veículos, né? Potencializar a venda o roubo dos carros para se montar em chassis legítimos. A história não ajuda, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que entender. Por mais que a gente queira desmistificar, e a minha origem e nossa origem aqui é o leilão. As plataformas e as empresas, a gente vê o próprio Santander com a Lupe, o Itaú com a IGA, a própria ABV com o Na Pista, vieram para cuidar desse mercado que a gente talvez cuidou muito mal. Essa é uma realidade, a culpa é nossa. Esse é o primeiro ponto e eu acho que não volta mais essa história de só ter leilão. Não acho. Volta mais. É irreversível. Eu lembro há 5, 10 anos atrás, falar que ia vender um carro fora de leilão, dava problema de compliance, o cara era descredenciado, tinha morte. Hoje, não vejo mais isso. 2, acho que tem um papel nosso para as empresas de dados veiculares, de sentar, por muitas vezes, talvez mais de 50 vezes eu sentei para falar, vamos separar os canais. Carro de varejo que vai, por exemplo, para mim, para a Net Carros, não dá para você pôr nem crivo de remarketing. Nada. Nós temos que entregar para eles uma base dizendo que
Isso é leilão. Isso é carro realmente com laudo, com apontamento. Nós temos que entregar os dados para essas empresas e sendo muito sincero, honesto, falando, esse carro vai para evento de colaborador. Nós vamos crivar um evento de colaborador. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Então, cabe a nós sentarmos com eles e falar o seguinte, cada carro tem o seu papel e nós entregarmos. Hoje nós fazemos isso. Nós, como grupo, entregamos para as empresas falando o seguinte, ó, eu vendi 5.000 carros, cada um deles teve um canal. Por favor, aí a gente pede por favor para não crivem o que não tem nada a ver com leilão, que não é carro que e eu entendo, a história do crivo, ela era para proteger o consumidor. Eu acho lindo, Sim. Só que ele acabou deturpando e chegando nesse momento. O mercado como um todo, isso. Sim. Na antiga Mannheim, que ela era física, a gente de fato tinha isso aí que o Gilberto falou. A gente tinha um carro de um banco tradicional, X1, com 1.000 quilômetros rodados, literalmente intacto, e a gente tinha carro com a perna dentro, um palmo de sangue, porque veio de uma retomada policial, né? E tá tudo no mesmo balaio. Né? E aí, independentemente, gente, se é leilão e se é repasse, porque o que a nossa missão aqui, né, como mesa, é incentivar cada vez mais que esses canais aqui, que é a venda no atacado, seja cada vez mais bem visto. Sim. Cada vez mais bem entendido, porque quanto melhor vocês venderem este carro, melhor é para o consumidor final, porque ele terá acesso a um crédito que o banco poderia não confiar e não dar. Então eu acho que o nosso papel, e o Daniel falou muito bem, foi construída uma imagem muito ruim e nós de alguma forma perpetuamos isso ou mantivemos isso, né? E agora chega num ponto que gente, seja qualquer tipo de leilão, seja repasse, seja leilão online, que é repasse, remarque, ou leilão tradicional, ele não deprecia o veículo. Ele não é uma perda de preço. Muito pelo contrário, ele é um canal rápido, ágil e de boa fé, porque está todo mundo ali lidando e tendo acesso ao mesmo carro e à mesma oportunidade de compra. Né? Isso. Tem um outro ponto que é interessante, que é pegando o gancho do que a Renata falou, que é vocês como canal e o banco também entendendo qual que é o trabalho de vocês. Porque o banco ele coloca tudo na taxa de juros, ele vai se proteger da potencial dívida, do potencial retomada, do potencial leilão, certo? E aí quando ele coloca o carro no canal de vocês, eles esperam recuperar a perda financeira deles. E aí joga em cima de vocês toda essa responsabilidade. Esse carro, ele foi ou ele vai aparecer com a marca de leilão. O banco não está preocupado com isso. Ele quer que residual. Ele quer que você venda pelo maior preço, independente se esse carro vale ou não. Voltamos ao ponto. Quem é a pessoa, quem são as pessoas que têm que bater o pé, ou o que precisa ser feito para conscientizar o banco qual é o papel de cada canal? Você falou muito bem. Dentro de um canal tem 60% das concessionárias não quer nenhum tipo de carro porque ela não sabe varejar. Então, carro bom está lá. Será que o banco sabe? Ou só entende que você é um triturador e que vai conseguir qualquer preço para ele se livrar da dívida? Essa conversa tem que ter. Primeiro, para o banco entender que você não vai resolver o problema dele, o problema foi na concessão, não é no final. Segundo, que a pessoa que está trabalhando lá no final da esteira e quando aparece uma marca de leilão, ela tem a obrigação de diferenciar, porque tem um bom pagador querendo comprar um carro que foi crivado. Do que essa conversa tem que ter, porque tem muita oportunidade, ficam vocês sendo cobrados pelos bancos por não chegarem ou não venderem rápido ou não venderem no preço. Tem milhares de carros que ficam pelo caminho justamente porque não dão visibilidade ou não falam qual é o motivo. Por onde começar? Trazendo essas empresas, você mexeu no vespeiro aqui, falando das empresas de dados. E eu concordo contigo, sim, absolutamente. Essas empresas... Falei com amor. Bonitinho, falou. Essas empresas têm que estar numa roda dessa. Sim. A gente coloca essas empresas numa roda dessa. Elas são os principais. Porque esses carros que você passa 5.000 carros para essa empresa, você faz depois a checagem para ver se ela realmente colocou crivo em quem merecia crivo?
Então tem aqui... Só descobre quando alguém vem reclamar. E às vezes são os carros estacionados dos compradores. É isso. Deixa eu falar um negócio que é bem importante aqui. O mercado de carros não tem milagre. O mercado de carros. Uma coisa que eu percebo muito com o banco, principalmente, com os bancos, que quem está querendo vender o carro, quem está querendo anunciar o veículo, não está dentro do mercado. Então eles têm uma tabela, tem um preço, a gente quer recuperar tanto. Peraí, mas o mercado não fala disso, desse carro ou desse bem. E aí se perde-se muito tempo. Ida e volta, ida e volta, ida e volta. E tem que justificar por que aquele preço. E aí eu acredito que se o banco tivesse, vamos dizer assim, mais conhecimento de como que está sendo a recuperação no mercado. Não estou falando nem no crivo, estou falando no próprio B2B, que é a venda rápida para o lojista. A tomada de decisão seria mais rápida. Sim. Que aí interfere muito no crédito do banco hoje, que o banco demora para tomar decisão. Fala com o banco, vai as propostas, demora, volta, aí o cara não toma decisão. Então, o mercado não tem milagres. O mercado ele vai te dizer quanto vai pagar naquele bem pela qualidade do carro. Pegando um gancho aqui, eu diria, o mercado é soberano. É isso aí. Não tem O milagre. mercado é soberano e as plataformas elas têm um conhecimento, um know-how muito maior da pessoa responsável pela desmobilização na instituição financeira, muitas vezes até na locadora. Então o nosso papel, né, falando pela Autorola, é atuar como um consultor, mas a definição, a última palavra é do anunciante, né, a gente chama de vendor, é do banco, é da financeira, é da locadora. Mas o mercado é soberano. Então se aquele valor está descolado do que o mercado está disposto a pagar, né, e aí vamos lembrar, né, no caso da Autorola, que é um marketplace, né, a gente está vendendo para lojistas, vendendo o veículo no estado. Então o lojista ele vai comprar aquele bem, ele vai preparar aquele bem, ele vai assumir depois o ônus tributário, né, fiscal, porque ele vai ter que emitir a nota fiscal, Garantia. ele vai ter que dar a garantia legal, porque aí quando ele vende ele entra no Código de Defesa do Consumidor, é uma relação consumerista. Quando ele está comprando na plataforma, ele está comprando no estado. Então isso tem que compor dentro da depreciação do valor que ele está pagando pelo carro. Não adianta você querer comprar, vender a 100% da FIP para o lojista, não vai dar negócio. Onde está a margem dele, todos os custos envolvidos. Então o nosso papel é um papel de consultor, o mercado é soberano e a gente tem esse know-how, dizendo, olha, esse veículo desse ano, nessa quilometragem, levando em consideração sazonalidade, o nosso negócio é muito suscetível à sazonalidade. A questão de situação do mercado, se eu tenho 1000 quids brancos, ele tem, naturalmente esse valor, esse bem já está depreciado, porque você tem a lei da oferta e da demanda. Então é um equilíbrio entre vários aspectos que a gente tenta alertar e atuar como um consultor do nosso cliente, e muitas vezes a gente é contrariado e aí o mercado é soberano e ele dá a resposta. Isso. A gente não consegue garantir que 100% dos veículos anunciados vão ser comprados. Acho que, André, tem um fator que você falou que é importante, ele é óbvio. O banco nasceu para dar crédito, para dar dinheiro, não para vender carro. Sim. E aí todo mundo enxergou, principalmente na pandemia, isso foi alvo de estudos, de um monte de plataforma aparecendo, principalmente de varejo, que era o seguinte, quem tem originação tem o ouro na mão. Por que a locadora hoje é o maior vendedor de carro no Brasil? Porque ela tem uma originação e ela tem a venda. Aí vieram plataformas, e eu estou dizendo especificamente de plataformas varejo, falando o seguinte, olha, eu vou comprar o carro do consumidor. Não deu certo comprar carro do consumidor. Não deu, porque é muito caro comprar. Todo consumidor, você vai vender carro, André, você vai querer 95% da tabela teu carro. Tem a emoção. Já nós, os bancos, não tem essa emoção. Então o banco nasceu para dar crédito, para emprestar dinheiro, e aí os bancos olharam e fizeram o seguinte, poxa, eu tenho uma originação, eu tenho um ouro, eu vou fazer isso em business. E foi aonde nós perdemos, mas aonde o mercado se revolucionou disso daqui. Então eu vejo, e eu falo que a gente está há muito tempo fazendo isso, os bancos nunca deram valor para o carro de remarketing. Era um lixo, era o estoque, era o nada. E hoje estão vendo assim, opa, nós temos um negócio.
E a gente é cobrado, a gente disputa em alguns lugares o SLA. Qual é o SLA? Sim. Quem vendeu rápido e primeiro. Nós ficamos nos matando entre nós para entregar o menor residual para o banco para ter mais carro. Porque antes não tinha essa lógica. Brigando por aquela porção. É isso. Né? Aí você fala o seguinte, para eu pegar da Autorola, eu tenho que vender 1% a mais. A mais, é. Eu vou Ou fazer... melhor, com maior preço. Isso. Eu vou dar um triplo mortal carpado porque eu quero ganhar um share maior do que o dele. Então, se os bancos, e aí com todo respeito e amor, foram espertos nisso e estão se aproveitando disso, nós ganhamos, nós vivemos dos bancos e das locadoras, óbvio, das concessionárias, da onde for, mas eles enxergaram, hoje não tem um banco sequer, a gente trabalha para praticamente todos os bancos, ou para a maioria, todos os bancos que só queriam um leilão, hoje querem a multicanalidade. Isso aí. Então, o mercado mudou. Deixa eu fazer aqui, aproveitar o nosso resto de tempo para falar de um assunto que a gente não comenta muito aqui, no nosso mercado pelo menos, mas é importante a gente abrir o olho para isso, que é, você falou muito bem que as concessionárias não sabem varejar, né? Elas recebem o carro usado na intenção de vender um novo, é sempre assim, né? Muito embora muitas concessionárias, inclusive nossos amigos e clientes, o negócio de usados até já superou o negócio de novo, mas mesmo assim existe aí uma deficiência. E você tocou num assunto que é a tal da inspeção veicular, que no Brasil deveria ser algo já aculturado, né? Ou seja, não existe como você vender um carro ou comprar um carro mesmo de uma loja usado, sem ter ali uma inspeção veicular. E aí a gente sabe que existem vistoriadoras de altíssimo padrão e tem aquela vistoriadora que é como você quer o laudo, né? Então, até isso, a gente precisa passar por uma reeducação para que seja confiável, né? Para que esse registro sobre o carro, sobre a condição, seja confiável. E aí vamos entrar no ponto que é vocês hoje são um B2B, vocês adoram dizer isso, né? Eu sou um B2B. E por que não C2B? E por que não eu que quero vender meu carro usado, em vez de eu entregar numa concessionária ou numa loja para comprar um novo ou para me desfazer dele, eu não poderia usar uma plataforma para que um lojista comprasse meu carro de uma maneira transparente? Ah, mas o fulano já faz isso. Faz, mas não é transparentemente. Por que eu não posso enxergar esse evento acontecendo? Ah, e meu carro, lança inicial de 100 mil, 101, 102, 103, 104, e ali eu, consumidora, poder me desfazer de um carro, claro, atrelado a um laudo cautelar de uma certa vistoriadora. Por que não trazer essa dinâmica e o varejo se tornar ainda mais dinâmico? Porque com isso, gente, muito mais carro zero pode ser vendido, porque eu vou vender meu carro melhor, né? Em vez de fazer um trade-in, um sítio B, no concessionário, eu vou vender por vocês e aí o mercado gira muito mais rapidamente. Isso é contemplado? Isso passa pela cabeça de vocês? Isso existe? Porque existe em outros países. É uma questão de escala e logística. Esse produto, se você pensar nacional, ele não escala. Ele tem que ter pontos em vários... Você vai ter que parceria com vários pontos para entrega, busca desse... A gente já fez o projeto da Mais Cliente, que era o C2B. A gente fez junto. Que era pegar o carro do cliente e onde que impacta? Impacta na logística. Ele levar o carro para fazer uma cautelar, né? E aí tem toda a questão do C2B hoje no Brasil a conversão do C2B é 25%. Então, todo carro que a gente conseguir proposta, 25% vai virar negócio. Então tem business. Mas esses 25% vale a pena a logística e vale a pena essa escala? Será que escala? Aí é um estudo que tem que ser feito, entendeu? Eu acredito dentro disso que até o Ricardo falou que é importante. O C2B, quem vem procurar uma plataforma C2B, ele vai vir carro. Isso é uma regra. Acima de 100 mil km, com problema de inspeção, normalmente o carro bom não vai bater numa plataforma. Das centenas que tem no mercado, plataforma realmente de C2B, não tem isso. Quando a gente fala de C2B2C, de você internalizar o estoque, é o que a concessionária faz um pouco. Isso que faz o trade-in e vende por fácil. Que já existe. Agora, quem nos procura vem com um carro que a gente fala um pouco pior de venda. Tem um mercado, eu acredito, mas eu tenho que falar uma coisa assim, sempre a gente estudou sobre fazer C2C. Nenhum lugar do mundo funcionou C2C. C2C
Esse é um pouco mais desafiador. Porque juntar 2 CPFs num país onde tem fraude até de foto, de crédito, quanto mais para vender. Não, juntar 2 CPFs confiáveis. É isso, confiáveis. É algo impossível. No Brasil e no mundo não tem histórico disso. Então eu acho que o C2B, a Manheim faz isso muito bem. Tem as linhas de leilão onde a pessoa física põe o carro para vender e funciona super. Posso falar que a Copart tem feito um trabalho muito bom, que eu tenho visto da pessoa física vir. Mas lembrando, o carro que vem vai vir uma T-Cross com 10 mil km, não vai vir um Sandero com 5 mil, vai vir carros acima de 100 mil, porque ele já bateu em todos os concessionários, ninguém quis pagar, ele já colocou na Webmotor, ele já colocou no e-carros, ele já colocou em todo lugar. Aonde ele vai bater? Na plataforma. E aí vai vir carros de pior qualidade. E é um projeto, é um projeto que não escala, você não consegue escala. É isso. Logística escala, dificulta muito, entendeu? Acho que um ponto muito importante, né, e eu acho que a gente tem esse desafio na Autorola, é não só o processo de venda, né, quando a gente fala de trading, mas o processo de compra. Porque muitas vezes o concessionário ou o lojista, ele compra errado. Sim. Então, na hora que ele precifica o valor do trading, que é um mal necessário, né, um meio para alguma coisa, ele quer vender o veículo 0 km e para isso ele precisa aceitar aquele veículo. Só que ele não sabe, por exemplo, existe um indicador muito relevante que é o MDS, que é o Market Day Supply. Ou seja, qual a atratividade desse veículo na hora da venda? Porque o trading ele tem que girar, né? Ele tem que ter liquidez. Se você compra um veículo e não paga o preço certo e ele é um veículo que não tem uma boa atratividade no mercado, ele vai empacar no seu estoque e você vai ficar com dinheiro parado. Então, acho que um ponto muito importante, falando da Autorola, que a gente apoia via nossa unidade de negócio Indicata, é trazer uma inteligência, né, ferramentas que a gente trouxe de fora para cá, validadas, para auxiliar o dealer, o lojista, a tomar a decisão adequada e ter uma expectativa baseada em mercado de qual o melhor valor de compra, qual o valor de venda varejo e atacado, e qual a expectativa de giro do estoque. Se aquele bem ele tem atratividade ou não, e em média quanto tempo ele vai vender. Porque aí ele consegue compor e tomar a decisão, fala, poxa, esse veículo é melhor eu passar para o marketplace. Para isso eu preciso comprar melhor, porque eu vou vender mais barato. Poxa, esse veículo não, eu consigo repassá-lo no meu showroom. Então eu posso pagar um pouquinho mais nesse produto, né? Então, falando da Autorola especificamente, o nosso caminho é, através do Indicata, oferecer tecnologias ferramentais para o dealer tomar a decisão certa no processo de trading. E não deixar de vender o zero, né? Porque ele compra errado uma vez, na segunda ele não quer mais esse carro da troca, então ele deixa de vender o zero também, né? Exatamente. Então, quando a gente fala nesse processo de precificação, né, a informação no D0 é super importante, quando ele está avaliando o carro. Sim. Então, quando ele está avaliando o carro lá, que foi o que o Geraldo comentou, ele precisa saber quantos carros eu tenho no meu estoque igual a esse. Quanto tempo ficou no estoque um carro igual a esse no meu grupo ou na minha unidade. Quanto eu compro e qual é a média que eu vendo esse carro. Né? Quanto tempo fica... Aí ele toma a decisão correta. O problema é que os grupos, a maioria dos grupos, não tem a ferramenta, que aí entra uma autoavaliar, entra uma autoarremate, entra uma Autorola com informação para poder tomar a decisão, e aí paga errado. Né? Ou vem uma gerente acima e fala, não, paga 3 mil a mais. E aí esse carro fica no estoque depois com dificuldade. Mas a tomada de decisão deve ser tempo de estoque, média de preço que eu pago, média de tempo que eu vendo, né? Porque 80% das avaliações de uma Volkswagen, por exemplo, se repetem todo mês. Sim. É os mesmos carros que eles avaliam. Então, você pega uma Fiat, é os mesmos carros, sempre o trading é muito parecido. Então, ele tem que ter base, dado para ele tomar decisão e não errar. Né? Meninos, última pergunta. O marco legal das garantias é bom para vocês ou é ruim? Muito bom. Muito bom. Acho que primeiro ele precisa acontecer de verdade, porque até agora ninguém sabe como vai funcionar. Sabe que as registradoras vão poder fazer e os cartórios,
Eu falo como grupo, hoje a gente faz a cobrança, a gente faz a recuperação, a gente faz a guarda e a venda. Isso é muito bom, a gente acaba fazendo todo o ecossistema, mas ainda não se sabe. Agora as registradoras foram proibidas, entre aspas, pelo STJ de fazer. Os cartórios vieram e falaram, agora quem faz somos nós, mas ainda tem o próprio oficial de justiça, tem ainda um longo caminho a ser percorrido. Eu não acredito que em menos de 2 anos. Eu lutei, eu falo que eu vivo há 8 anos o marco legal das garantias, e quando eu achei que ia acontecer, e hoje eu já relaxei, porque eu falei, eu quero sair na frente. Não tem essa, porque ele vai acontecer com naturalidade, mas você imagina que vai acontecer como a retomada do imóvel, que hoje você retoma um imóvel em 2 meses, porque ele é o extrajudicial. Então, o trâmite para isso, a gente calcula que o valor, hoje em média, para você apreender um veículo, você vai gastar de ajuizamento R$3.000, com mais oficial, com mais tudo que você tem que gastar, com pátio você vai gastar R$10.000. Com o marco legal isso deve cair pela metade, então para o banco vai ficar melhor para ele conceder crédito. A rapidez para vender, porque é um botão para vender, você vai ter dentro da esteira um botão. Então, e o Detran, quem está fazendo de fato o extrajudicial é o Detran. As registradoras trabalham com os Detrans, mas quem é que vai fazer isso efetivamente são os Detrans. Então, agora, quem diz que vai chegar na casa do André, não vai acontecer, porque o André é um bom pagador, mas vai chegar um oficial do cartório ou da registradora querendo aprender um veículo, o quanto vai ter de policial, quanto que a polícia vai ter, quantos pátios vão ter nisso. Tem ainda uma história toda por trás. Quem vai buscar, né? Quem vai buscar? Essa é a pergunta. Vai ter um painel agora para falar sobre o marco legal, agora acho que é R$3,50. Porque ainda é uma grande mística, mas para nós é o sonho total para quem trabalha para bancos. Eu complementaria, muito bem colocado, eu complementaria na questão de todo o ecossistema, né? Eu acho que quando a gente fala eu vejo muito o leilão e o remarketing como um amortecedor, né? Porque nós fazemos parte da composição, né? Existe um indicador muito importante para bancos e financeiras, que é o GLD, né? Que é LGD, perdão, que é a perda devido à inadimplência. Então é um índice que você calcula, dada a inadimplência, qual o percentual que você consegue recuperar desse bem. E isso envolve muito a questão temporal também, porque o veículo, se ele demora muito para ser retomado, se ele demora muito depois para ser vendido, ele está incidindo em diversos custos, diversos gastos. Empilhamento de custo, né, como a gente fala. E exatamente, ele está aumentando essa perda, né? E quem está pagando? O cliente na ponta, né? Quem está financiando o próximo veículo. Então, quanto mais mecanismos, né, de facilitação, de redução dessa jornada, além de a gente ter mais insumos para poder vender, você está melhorando o ecossistema do financiamento do crédito em geral. Só até lembrando que nós vivemos num direito que é romano. Eu falando como advogado, direito romano, primeiro você toma para depois perguntar. E a gente está vivendo o que é o direito anglo-saxônico, que você resolve na boa, no amor. Então, assim, é uma mudança de cultura que é muito importante, que eu, como advogado de formação, falo assim, cara, tem muita coisa para a gente romper nisso. Porque, e eu acho que, e até complementando o que o Gilberto falou, acho que a gente tem uma questão, além de insumo, que o mercado vai entender que o nosso carro é melhor, que tudo é melhor. Então, assim, tem tudo para ser lindo e maravilhoso, principalmente de a gente não resolver uma lead que você não pagou uma dívida. Simples. Deixa eu fazer uma provocação aqui bem legal. Esse modelo B2B que a gente faz hoje no mercado, ele iniciou lá em 2012. Nós estamos em 2025. Esse é um modelo atrasado já.
com essa questão do marco e com a questão que está acontecendo com o IA agora, está vindo uma onda nova e esse mercado vai mudar muito. E aí quem sair na frente e entender que esse modelo B2B é um modelo que já foi a época dele, vai continuar vendendo, mas vem uma nova onda agora que vai aproveitar todas essas oportunidades aí. E eu acredito que essa onda, aproveitando aqui, já que eu sou o mais falador depois da Renata da mesa, que eu falo para vocês, os concessionários aprenderem a vender carro no varejo, carro usado no varejo. A gente vê o Grupo Saga, está fazendo um trabalho sensacional. A própria Simpar, a gente tem que lembrar que esse mercado de repasse nosso, e eu concordo com você, acho que já é uma onda antiga. E agora, essa galera... A gente começou em 2012 lá. Nós vamos ter que aprender a vender carro no varejo. Como que a gente consegue mais no varejo? Tirar o intermediador. E falando aqui, ninguém quer tirar tem carro para todo mundo. Mas eu acho que a nova onda, que tentou ser na pandemia, vindo um monte de plataformas e empresas que a gente chama de B2C ou C2B2C, é o concessionário começar a vender melhor em varejo e aprender que esse é o mercado não só de repasse, é um mercado que você vai ganhar muito dinheiro vendendo carro usado. Varejo. Tem uma disrupção aí. Sim, sem dúvida. Vai acontecer essa disrupção desse mercado B2B. E aí vai ser uma nova onda que vai acontecer. Meninas, obrigada. Eu quero que vocês saibam que a Cox Automotive é uma entusiasta do modelo de trabalho de vocês. E a gente quer que dê muito certo, cada vez mais certo, porque quanto mais vocês se consolidarem no mercado com novas práticas, com novos modelos, mais esse mercado vai vender carro, mais crédito vai ser concedido, melhor esse carro vai ser retomado, melhor vai ser a inadimplência, em termos de ser menor. E o que a gente quer é que essa feira aqui como um todo, cada um com sua participação, desde a loja de inspeção, da marca de inspeção até um banco, ele se sinta seguro nessa esteira de compra e venda. Porque quanto mais segurança nessa esteira em relação à fraude, em relação à concessão, em relação a retomar bem, em relação a vender bem, mais essa Fenalto estará lotada de novos vendedores e de novas gerações e de novos participantes. Então eu quero que vocês saibam que a Cox é uma porta aberta para vocês quanto a isso, de fala e de fato ter sócios aqui para defender essa tese. Então sejam todos muito bem-vindos e sempre que vocês precisarem, a gente está aqui. Obrigada pela participação. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Sou fã da empresa de vocês. Que tenham muito sucesso. Obrigado. Obrigado, viu, gente? Obrigado, pessoal. Valeu.